A Montanha Mágica é um dos grandes clássicos do século XX e neste vídeo você vai descobrir por quê. Nós vamos fazer uma jornada juntos pela montanha, tratando sobre o enredo, o contexto histórico, os temas fundamentais e os principais símbolos escondidos na obra e que são uma chave de leitura importante para compreendê-la. Hora de subir a montanha juntos. Vamos lá! Muito bem, este primor da literatura que nós temos aqui foi publicado em 1924. É uma obra do Thomas Mann, que é um grande escritor alemão, nós já vamos falar um pouco mais sobre ele. E esse romance é considerado um dos grandes romances do século XX. Dentro da carreira do Thomas Mann, a gente percebe o quanto a Montanha Mágica foi importante para consolidar sua maturidade intelectual, porque a gente se depara de fato com um livro que tem uma grande robustez, é um livro realmente de grande envergadura intelectual. Ele é exigente, mas ao mesmo tempo ele também é profundamente recompensador quando nós passamos pela experiência de lê-lo. E a verdade é que ele de fato não é uma leitura rápida, a gente percebe, é claro, pelo tamanho dele, né? Porque ele é um livro aí de quase 800 páginas na nossa edição, mas é uma experiência formativa de fato. Ele é um livro que nos convida a fazer um longo percurso de formação e da mesma forma que o protagonista passa por um processo de evolução, de formação individual, nós também, quando a gente começa a fazer essa leitura, a gente também acaba passando também por esse processo de maturidade e evolução junto com o protagonista, o que é de fato um dos mistérios que a gente vai desvendar agora ao longo do vídeo. E é um livro que ele vai nos acompanhar por bastante tempo, obviamente, depende um pouco do seu ritmo de leitura, né? Se você é um leitor mais voraz, se é um leitor um pouco mais, digamos que não lento, mas demorado, gosta de ler um pouco mais devagar, com um pouco mais de calma. Então, o tempo que nós vamos passar com esse livro varia bastante a partir da nossa experiência individual, mas é um livro que, tanto para quem lê mais rápido quanto para quem lê um pouco mais devagar, é um livro que nos convida a passar uma temporada na montanha, essa montanha misteriosa, junto com o protagonista, que é o Hans Castorp. Então vamos começar a entender um pouco de todo esse enredo, de toda essa narrativa. A primeira coisa que eu quero ver com vocês é a ideia da montanha. Vejam que a montanha ela é de fato um espaço simbólico dentro do livro, né? O enredo é basicamente o Hans Castorp, que é o protagonista, ele sobe a montanha nos Alpes suíços, vai até Davos, fica ali em um sanatório, o sanatório Berghof, e nesse espaço da montanha começa a se desenrolar toda a narrativa. E a montanha, ela vai funcionar como uma espécie de suspensão do tempo. É muito interessante como o Thomas Mann, ele de fato consegue concretizar isso, inclusive dentro da narrativa, né? A gente começa o livro vendo o Hans nesse processo de deslocamento, subindo ali no trem até a montanha, e o quanto o tempo começa a se dissolver enquanto ele vai passando os primeiros dias ali no sanatório, e é de fato um lugar em que a vida prática ela vai perdendo a sua validade. Então tudo que a gente vive, digamos que na nossa vida cotidiana, os pacientes do sanatório vivem de uma forma muito diferente, porque eles têm ali a sua rotina, tem muito momento de ócio, né? Eles têm muito momento livre para pensar livremente sobre tantas questões. Então existe uma alteração da experiência temporal. Tudo é diferente na montanha. O tempo deixa de ser aquele tempo produtivo em que nós fazemos coisas, trabalhamos, cuidamos da família, fazemos afazeres da casa. Os pacientes não fazem nada disso, né? Eles dividem o tempo basicamente entre tratamentos de saúde, repouso, passeios ali ao redor do sanatório, passeios matinais, enfim. Então, as refeições, e tudo isso vira um momento muito mais permeado pelas reflexões interiores do que propriamente por fazer coisas. E esse tempo, nessa perspectiva, ele passa a ser vivido como essa ideia de duração, de repetição e de espera. Então a gente começa a viver os dias com o Hans, e esses dias são esses dias de levantou, tomou café da manhã, tirou a temperatura, momento de descanso lá na sacadinha que eles tinham, depois vai para as refeições, depois tem um momento de passeio, e a gente vai vivendo essa rotina cadenciada, repetida, em que a gente percebe essa vivência da espera, essa vivência das repetições, dos padrões, e o tempo ele vai de fato se dissolvendo. É muito interessante como esse tempo de relógio que a gente vive na nossa vida assim, marcado, acelerado, e uma coisa atrás da outra, e as coisas são tão rápidas, na montanha ele suspende. É quase como a experiência do astronauta que vai para o espaço e não tem mais a gravidade, né? Então fica aquela suspensão assim, e as coisas todas ficam diferentes, e aqui de certa forma
no quesito de noção de temporalidade, o Thomas Mann consegue nos imergir nesse processo, nesse ambiente junto com os personagens. Enfim, a prosa do Thomas Mann é excepcional, né? E ele consegue esse efeito a partir da prosa, mas também através de outros recursos que a gente percebe, as descrições dos personagens, enfim, todas as coisas que vão acontecendo aqui. Um dos recursos que o Thomas Mann utiliza para causar esse efeito em nós, inclusive essa mudança do Hans, é a ideia de que as coisas da vida antiga ficam para trás. Então a gente percebe na narrativa que alguns detalhes no Hans, eles vão mudando e a gente vai percebendo que algo nele está diferente. Então ali, logo no início da narrativa, se você já leu, você percebeu isso certamente, e quando você começar, caso você não tenha lido ainda, você também vai perceber isso, que nas primeiras páginas já, a gente percebe que o Hans, ele começa a sentir aqueles sintomas de doença, né? A gente não sabe se ele está doente de verdade ou se ele está meio hipocondríaco por estar no ambiente do sanatório. E aí a gente fica também naquela ansiedade junto com o protagonista, né? Se ele tá doente, se ele não tá, se ele vai ficar mais tempo no sanatório ou não. E ele tá todo o tempo falando de ir embora, né? E ao mesmo tempo ele começa a ter uma rejeição pelos hábitos da vida antiga dele, da vida dele embaixo, né? A vida dele lá embaixo, como eles dizem. Então, aqui em cima na montanha, esses termos que o Thomas Mann vai utilizando, ele começa a rejeitar os charutos que ele ama, né? Ele inclusive fala expressamente que ele ama fumar, que ele acha, enfim, um dos melhores prazeres da vida. E ele já não consegue mais fumar, ele já não consegue mais beber, tinha também essa apreciação pela bebida, né? Então ele tenta ali, a cerveja não dá certo, enfim. E a gente percebe que são esses detalhes que vão fazendo com que a montanha altere a percepção do Hans sobre tudo, inclusive sobre hábitos que ele gostava muito e ele já não consegue mais manter. E da mesma forma, para nós, isso também vai acontecendo. A gente percebe que as coisas estão diferentes aqui em cima. E aqui em cima, de fato, é como se fosse um microcosmo, um mundo paralelo em que a gente entra e essa montanha vai alterando a nossa visão e a nossa percepção sobre todas as coisas. E nesse ambiente que favorece a ociosidade, que favorece o diálogo, que favorece esse tempo livre de pensamento, a gente percebe como as grandes questões vão surgindo naturalmente. Então, os personagens vão refletindo sobre vida e morte, sobre a questão do progresso e da decadência, sobre o destino da Europa. E não só isso, né, mas nos diálogos, o grande ouro desse livro é, de fato, os diálogos, né? E nesses diálogos a gente vai percebendo uma digressão natural entre grandes temas da humanidade. Então, eles vão passar por Aristóteles, eles vão comentar algumas expressões latinas, né, em latim. Eles vão trazer grandes questões aí do pensamento moderno e tudo isso num diálogo tão fluido que quando a gente se dá conta, nós estamos também participando desse diálogo junto com eles. Essa ideia do diálogo eu vou retomar com vocês um pouquinho mais pra frente, mas vejam que de fato a montanha é esse espaço propício, né? A montanha é esse lugar em que as pessoas são convidadas a rever a sua própria vida e não só isso, mas a pensar no destino da humanidade, a ter esse tempo de pausa para pensar grandes questões. E isso é muito interessante porque quando a gente pensa no contexto histórico da montanha mágica, e é o terceiro ponto que eu quero tratar aqui com vocês, é a ideia de que o Thomas Mann escreve a Montanha Mágica em um mundo entre guerras. Enfim, ele vai vivenciar as duas guerras, né? Ele vivencia a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial também, mas quando ele começa a pensar na Montanha Mágica, isso é anterior à Primeira Guerra Mundial. E é uma ideia que nasce, então, antes da Grande Guerra, como eles chamavam na época, né? Antes da Primeira Guerra, em que a gente tem um ambiente de Europa muito confiante no progresso, muitos avanços tecnológicos, conquistas, enfim. Existia uma crença muito grande nesse racionalismo, na técnica infalível, né, nessa ideia realmente de domínio em relação às outras coisas. E a guerra vem como esse desajuste total que rompe totalmente essa ilusão de progresso, de evolução do ser humano, né? A Primeira Guerra causa um choque muito grande, não só em todas as pessoas da Europa que vivenciaram isso concretamente e diretamente, mas também, enfim, no mundo inteiro. A gente percebe, inclusive aqui no Brasil, muitos escritores nossos que relatam a experiência das guerras como uma experiência absolutamente traumática e difícil, mesmo que eles não tenham vivido isso tão diretamente quanto, enfim, o povo que sofreu isso na carne, né, que foi o povo europeu. Então vejam que a guerra tem essa função, né, de quebrar essa ilusão, e quando o Thomas Mann escreve a Montanha Mágica, ele escreve já com essa consciência do desastre, digamos assim, né? Então ele começa a escrever a Montanha Mágica, depois começa a Primeira Guerra, ele pausa a escrita da montanha, e aí ele volta a desenvolver o livro, a escrever o livro, depois que a Primeira Guerra já terminou. Então ele escreve
absolutamente com uma consciência do desastre, né? Com uma consciência total do que aconteceria a seguir. Principalmente para ele, como alemão, a gente já vai falar um pouco mais sobre ele. A gente também tem um vídeo aqui no canal sobre o Thomas Mann, se você quer saber um pouco mais sobre a vida dele, né? Aqui eu vou trazer uma pincelada rápida sobre algumas questões. Mas o Thomas Mann, como alemão, considerando que a Primeira Guerra é uma guerra em que a Alemanha perde, existe sim enfim, a Alemanha sai muitíssimo abalada dessa guerra, né? Então ele, como alemão, também sofre de perto as consequências da guerra no seu próprio país. Todas essas questões que permeiam esse contexto histórico, esse contexto exterior, que vão permeando a narrativa, vão aparecer dentro do livro. E o livro vai acabar sendo uma tentativa de capturar esse espírito europeu no momento da sua perda de sentido. Então, quando a Europa se vê ali totalmente abalada pela presença da guerra, e aí a narrativa vai nos conduzindo um pouco nesse abalo, nessas questões todas que vão surgindo. E é, de fato, uma narrativa com um tom muito peculiar, né? Porque a gente percebe que aqui tudo é debatido como se ainda fosse possível salvar alguma coisa. Porque Thomas Mann escreve propriamente o livro depois que a guerra termina. Mas a história da Montanha Mágica se passa antes da eclosão da Primeira Guerra. Então tudo que eles falam aqui no livro, eles falam e eles divagam e eles devaneiam e eles debatem como se de fato fosse possível salvar alguma coisa e como se fosse possível evitar a guerra. Nós, como leitores, quando a gente entra em contato com esse livro, a gente sabe que o chão está ruindo, né? A gente sabe que as coisas estão desabando e que eles estão tratando aqui de questões que, na verdade, vão acabar muito mal logo em seguida. E é muito interessante o quanto essa relação vai aparecendo aqui. Tem um ensaio muitíssimo interessante de um escritor chamado Elias Canetti, em que ele vai tratar um pouco sobre essa ideia do papel dos livros diante de grandes questões e de grandes abalos da sociedade, né? E um dos ensaios dele que é brilhante, ele traz uma frase e depois desenvolve um pouco isso, e a frase é: fosse eu verdadeiramente um poeta, teria podido impedir a guerra. E aí ele vai tratando muito sobre o papel da literatura como uma espécie de guardiã de metamorfoses, em que o poeta... Será que o poeta ele é capaz de impedir algo? Será que o poeta é capaz de impedir uma guerra? Se um poeta verdadeiro existe, esse poeta verdadeiro é capaz de impedir uma guerra? E de que forma a literatura vai sendo esse meio em que a gente percebe essa expressão das metamorfoses do mundo, em que a gente vê as coisas mudando, as coisas se transformando. Nós também queremos evitar aquilo que é ruim, né? Queremos evitar aquilo que é catastrófico. E existe um pouco dessa experiência, é como se nós nos tornássemos viajantes do tempo, de certa forma, né? Que nós vamos ler um livro que trata do mundo pré-guerra, escrito por um escritor pós-guerra, e nós, pós-Primeira Guerra e pós-Segunda Guerra, depois de saber toda a catástrofe que veio sobre o mundo a partir dessas duas guerras, nós lemos com esse sentimento de que, e se nós pudéssemos ter evitado tudo isso, né? E se nós pudéssemos voltar no tempo, voltar nesse mundo aqui e transformar as coisas para que, enfim, todas as guerras não tivessem acontecido e tanto sofrimento não tivesse sido vivido. Vejam que eu gosto muitíssimo de pensar nessa perspectiva do Canetti em relação à literatura como uma guardiã de metamorfoses, o poeta como um guardião de metamorfoses, e como nós conseguimos vislumbrar as mudanças do mundo, as mudanças necessárias, as mudanças inevitáveis, e a partir disso compreender um pouco melhor o que aconteceu. E sempre que nós compreendemos melhor a nossa história, a gente também compreende melhor o nosso presente. E no momento que a gente olha para tudo isso que está acontecendo aqui, todo esse contexto de guerra, e percebe e entende os caminhos do pensamento que levaram à eclosão da guerra, os caminhos do pensamento que provocaram tudo isso, a gente também consegue vislumbrar no nosso presente de que forma esse caminho de pensamento também pode levar a determinadas coisas que nós ainda não sabemos, mas que talvez nós ainda possamos evitar. Então, vejam que esse é um dos motivos pelos quais a Montanha Mágica é um dos maiores clássicos do século XX, e também um dos motivos pelos quais continua sendo tão importante a nossa leitura hoje, né? Porque a gente consegue vislumbrar de fato a Montanha Mágica como uma guardiã de metamorfoses. Agora, avançando um pouco mais na nossa reflexão, eu também quero pensar um pouco com vocês a respeito não só do contexto histórico em si, a ideia da guerra, mas também a inspiração biográfica que levou o Thomas Mann a escrever esse livro. Porque tudo começou com uma experiência da própria vida. A esposa do Thomas Mann, a Katia Mann, passou um tempo internada, de fato, no sanatório de Davos. E o Thomas Mann vai visitá-la em um determinado momento, passa ali alguns dias, e ele tem, concretamente, essa experiência de estar em um sanatório, de entender a rotina, de perceber de perto como seria a vivência de um paciente
dentro disso, e inclusive como seria a experiência de um visitante, porque quando o Thomas Mann vai visitar a sua esposa, ele não está doente, quem está doente é ela. Então ele vive exatamente a mesma experiência que ele traz aqui no livro com o protagonista, porque a gente tem um protagonista que é o Hans Castor, que vai visitar o seu primo Joaquim, que está como paciente do sanatório, e é só depois que o Hans também se torna um paciente. Mas num primeiro momento, o Thomas Mann dá a exata experiência dele, ele coloca aqui no protagonista e faz com que de fato isso tenha esse caráter tão verdadeiro quando a gente lê, né? Porque ele nasce mesmo de uma experiência real. Então a gente pode dizer em uma certa medida, que A Montanha Mágica é um livro que nasce de um fato real, né? De uma experiência real. E o sanatório, ele vai ser tratado como esse microcosmo. Então, quando a gente pensa na ideia de microcosmo, a gente está pensando nessa ideia de um mundo micro, né? Um mundo micro, um microcosmo, um espaço que ele é pequeno, mas que ele potencializa a experiência do mundo inteiro, da sociedade inteira ali dentro. Então a gente está falando de um ambiente que é fechado, né? Os pacientes estão ali naquele edifício que é enorme, que é muito grande, mas que ainda assim é um ambiente fechado, né? Eles estão ali fadados a estar naquele ambiente por muitos e muitos meses, alguns por muitos anos. Tem a rotina médica rígida, então eles precisam vivenciar aquilo que os médicos orientam, medem a temperatura tantas vezes por dia, tem os momentos de repouso, tem os momentos que eles têm que tomar sol, enfim, a medicina do século XX tinha essas questões assim de o ambiente pode mudar a saúde da pessoa, né? Então muitas pessoas acabavam indo para o sanatório, principalmente para tratar problemas respiratórios, tuberculose, problemas pulmonares, enfim. Então a rotina, ela era crucial, porque existia esse momento de atividade física, digamos assim, que era o passeio, existia o momento das refeições, o momento do descanso, o momento do sol, que eles iam lá para a sacada pegar um solzinho. Então as pessoas viviam nessa dinâmica de repouso e expectativa. E tudo isso vai ter essa importância simbólica de que, de fato, o isolamento que eles vivem na montanha favorece a introspecção. É como se eles estivessem numa espécie de retiro, em que eles estão ali, fadados a estar somente naquele lugar, e aí, nesse lugar, eles não conseguem fugir da sua própria mente, dos seus próprios pensamentos. Então, existe, de fato, uma distância da vida cotidiana, da vida corriqueira, que permite pensar a vida e repensar a vida como um todo. E outra questão que faz com que a gente pense no sanatório como um microcosmo é a ideia de que existe ali uma convivência internacional, porque tem personagens de vários lugares, tem os italianos, tem os russos, enfim, tem uma mexicana, tem um pessoal que vem de vários lugares, não só da Europa, mas do mundo, e eles convivem ali naquele lugar. Cada um vai carregar a sua visão de mundo distinta, e existem aí as longas conversas. Então isso começa a espelhar um pouco dos debates filosóficos e políticos da Europa pré-guerra. E não só isso, mas esses diálogos que nós temos na Montanha Mágica, eles são de certa forma uma replicação daquilo que nós percebemos lá na filosofia. Se nós vamos pegar qualquer diálogo de Platão, a gente vai perceber uma estrutura muito semelhante entre os longos diálogos que nós lemos lá nos diálogos de Platão, também nas obras de Aristóteles a gente tem uma estrutura muito semelhante, e aqui é como se a gente entrasse de novo nessa estrutura de debate filosófico, que vai fazer com que a gente tenha esse contato. E vejam que esses elementos vão demonstrar grandemente o quanto Thomas Mann era muito erudito. Eu quero brevemente comentar um pouco sobre o autor para que a gente entenda o quanto a gente percebe dele aqui na obra. Como eu já falei, a gente já tem um vídeo aqui no canal, então aqui a gente vai fazer um comentário muito breve. Mas vejam que o Thomas Mann, ele nasceu em 1875, ele morre em 1955, depois da Segunda Guerra Mundial. Ele é alemão e, como alemão, ele passa pelas duas grandes guerras. Ele ganha o Nobel de Literatura em 1929, depois de já ter publicado A Montanha Mágica. E a gente tem obras assim magistrais, né, que saem aí, né, da caneta, digamos assim, da pena do Mann, que são os Buddenbrook, né, a sua obra que garantiu aí o prêmio Nobel, inclusive, foi a obra mais citada quando ele ganhou o Nobel em 29. Nós temos Morte em Veneza, que também é uma das obras centrais que ele vai trabalhar. E além dessas duas obras, a gente também tem, é claro, Doutor Fausto, que é, enfim, uma das principais obras do Mann e que inclusive foi tão importante na época que acaba garantindo ao Thomas Mann uma segunda indicação ao Prêmio Nobel de Literatura, né? As pessoas viram o Doutor Fausto e pensaram que ele mereceria ganhar duas vezes, algo que nenhum escritor jamais alcançou. Ele não ganha as duas vezes, mas ele tem essa predileção da Academia Sueca, né, pela questão do Nobel. Enfim, a sua obra é de fato memorável.
E outro dado muito importante sobre o Thomas Mann é que ele teve uma mãe brasileira, nascida em Paraty. E isso vai, sim, ter uma influência muito forte para ele na questão da sensibilidade, da imaginação, da leveza, enfim. Então a gente percebe o reflexo disso na obra dele, essa combinação que nós temos entre a sobriedade alemã, junto com esse quê brasileiro que a gente conhece tão bem, que também vai aparecer na obra do Thomas Mann. Então é essa racionalidade muito forte, mas também em tensão com essa sensibilidade que ele herda aí do seu lado materno e que vão garantir, enfim, essas obras todas magistrais que nós vemos aí. Para saber mais sobre ele, acessa aí o nosso vídeo, que aí você vai ter mais informações sobre isso. Agora, vamos partir um pouco para pensar na ideia do enredo. O Hans Castor, que é o nosso protagonista, como a gente já comentou, ele vai para esse sanatório, então ele sobe a montanha, vai para Davos, ali nos Alpes suíços, e ele chega ao sanatório Berghof, e nesse sanatório ele faz uma visita de 3 semanas ao seu primo Joaquim. O trem atravessando os Alpes, toda essa ideia da viagem que ele faz já vai nos colocando nessa suspensão que a gente estava falando anteriormente. E ele entra no sanatório como uma espécie mesmo de território quase mítico. As coisas que estão ali estão totalmente em outra frequência, né? As coisas estão muito diferentes da vida comum. Aqui em cima, como eles dizem, né? Aqui em cima as coisas são muito diferentes. E existe uma mudança muito inesperada, porque ele entra para visitar o primo por 3 semanas e recebe um diagnóstico de doença que faz com que ele permaneça no sanatório por 7 anos. E essa vida suspensa do Hans vai fazendo com que ele se adapte então a essa rotina lenta, o tempo se dissolve, como a gente já comentava antes, e o romance, A Montanha Mágica, ele é sim inscrito naquilo que nós chamamos de romance de formação, que é quando a gente acompanha a trajetória de um personagem em um processo grande de amadurecimento, de formação mesmo, por isso que tem esse nome, né? Um romance de formação. Porque o Hans, ele chega como um homem, na descrição do livro, né? Ele chega como um homem simples, como um homem humilde e até, em uma certa medida, como um homem medíocre e passa por todo um processo aí de amadurecimento, diálogos, convivência, formação intelectual, moral e espiritual que vão fazer com que ele saia muito diferente de como ele entrou. E a gente ainda tem grandes conflitos de ideias que são materializados por meio de alguns personagens. Então, um dos personagens chaves do livro é o Settembrini, que é um italiano aí que vai trazer uma ideia de humanismo liberal, de fé na razão, na cultura, no progresso. Ele é um literato, né? Então ele vai trazer um pouco dessa ideia em diálogo com o Hans. A gente tem lá pela metade do livro o aparecimento de um outro personagem muito importante que é o Nafta, e o Nafta vai encarnar um pouco desse intelectual radical, dessa ideia de violência, de totalitarismo. Então ele vai trazer um pouco desses pensamentos que estavam em conflito na Europa nesse momento pré-guerra, borbulhando, efervescendo. E o Hans não assume um lado, ele fica entre os dois. Ele nunca concorda ou se entrega totalmente a nenhum, mas ele vai ter essa postura de diálogo e de amadurecimento tanto com o Settembrini quanto com o Nafta o tempo todo. E a gente tem um outro personagem muito importante, uma personagem muito importante, que é a Cláudia Chauchat, que é essa mulher que vai ter esse papel muito importante na vida do Hans e que vai encarnar um pouco dessa ideia de desejo, de sensualidade, de racionalidade e desse amor ligado ao risco e à doença, né? Então, quando eles se apaixonam, é de fato esse momento muitíssimo importante na narrativa em que a gente percebe o quanto o Hans ele entra nesse embate de desejo, de atração, enfim, que vai ser muito importante aqui para a narrativa. Agora, um dos capítulos mais importantes do livro, que é o capítulo Neve, vale a pena a gente mencionar também, porque além de ser um dos mais conhecidos, é também um dos mais importantes, é o momento em que o Hans se perde numa tempestade e ele vai viver uma experiência de quase morte. E esse momento, na narrativa, é um momento chave porque a gente percebe um momento de consciência moral muito grande, uma reflexão sobre compaixão, sobre morte, sobre a própria vida dele. E é nesse momento em que a gente tem uma das principais frases do livro, uma das frases mais famosas. Por caridade e por amor, o homem jamais deve permitir que a morte governe os seus pensamentos. E é aqui, de fato, que o Hans vive uma virada, né, dentro do desenvolvimento do arco do personagem. Esse momento é, de fato, muito importante. E é um centro espiritual do romance, digamos assim. Agora eu vou comentar sobre o desfecho, sobre o final. Então, se você não quer ter um spoiler do que vai acontecer, você pula alguns minutinhos, tá bom? Pra gente não ter problema com isso. Vejam, alerta de spoiler, o editor vai colocar aqui na tela pra gente. Olha só. No final do livro, o Hans decide, então, se alistar voluntariamente à Primeira Guerra Mundial que estava eclodindo, que estava iniciando naquele momento. Ele desce da montanha, ele passa por esse processo de descer da montanha, de lutar na guerra. E o final, gente,
O final é um negócio tão espetacular, porque é quase como se fosse uma narrativa assim poética cinematográfica. O Thomas Mann vai narrando assim, como se a gente estivesse no meio da batalha, vendo a Primeira Guerra ali, a batalha da guerra acontecendo, e aí, de repente ele brinca conosco e diz, né, não, mas lá está o Hans, o nosso protagonista, papapá, né, e existe um pouco dessa, ai gente, é genial assim, dessa brincadeira entre o que é ficção, o quanto o leitor ele acaba entrando na história junto com o narrador, é genial. E ao mesmo tempo que a gente vê o Hans na batalha, tem aquele momento, se você já leu, você sabe do que eu tô falando, que é o momento em que a gente não sabe se o Hans foi atingido ou não, se ele morre ou não. É um final aberto, né, um destino incerto. Então o livro não nos deixa claro, ele nos dá a entender que talvez ele tenha morrido, mas não nos deixa claro se de fato ele morre ou não. Esse destino incerto acaba sendo também o destino incerto da Europa. Um destino incerto de que ali no início da Primeira Guerra não se sabia o que aconteceria, quantos morreriam, qual seria o desfecho. Mas existe sim uma esperança final, que é a esperança no amor, que é a última frase do livro. Agora vejam, esse contraste, ele vai fazer com que a gente perceba esse contraste da formação interior do Hans, do seu caminho como alguém muito mais maduro, né, muito mais consciente da vida, mas ele caminha para essa destruição histórica, né, que vai acontecendo ali durante a guerra. Então é um contraste muito grande entre o desenvolvimento e o amadurecimento humano versus, né, a decadência e o quanto a guerra vai ruindo essas bases estruturais dos países. E como aspectos centrais, para ir já encaminhando para o final da nossa reflexão, a gente pode pensar na doença como uma experiência muito privilegiada, porque a proximidade constante da morte vai fazendo com que nós tenhamos essa suspensão das ilusões e das distrações do cotidiano. Quando a morte está diante de nós, quando a doença grave está diante de nós, as coisas mudam de perspectiva. Nós começamos a ter uma ideia de prioridade muito diferente. E a doença passa a ser, então, esse caminho para uma forma mais alta de lucidez. É assim que ela aparece ao longo da narrativa. E a tuberculose, especialmente, ela tem essa função metafórica, porque ela vai ser essa fragilidade do indivíduo e também vai representar um pouco da fragilidade das sociedades modernas, principalmente diante do ambiente da guerra. Ao mesmo tempo, a doença também funciona como uma iniciação espiritual. Ela não é apenas uma decadência do corpo, mas ela possibilita essa ampliação de consciência. Então, de certa forma, a gente pode pensar na Europa nesse momento em que a Europa está doente, em que ela discute ideias elevadas enquanto caminha para a barbárie da guerra sem perceber. Enfim, essa é uma questão aí muito importante que vai nos ajudar. Quando a gente pensa nos personagens, a gente também vai pensar no Hans como esse homem comum, medíocre, mas que trilha um grande caminho de evolução e constrói um arco de personagem magistral, um dos melhores da literatura, porque ele sai de um homem medíocre e mesquinho e simplório e se transforma de fato em um homem capaz de dar a vida por um ideal. É o final do Hans, né? Quando ele está ali na guerra, defendendo o seu país. O Joaquim encarna muito essa ideia do dever, da disciplina, da ordem. O Settembrini vai ser um eixo que vai trazer a razão, o humanismo e até mesmo o otimismo em um certo grau. O Nafta vai trazer a ideia do fanatismo ideológico, da violência, do totalitarismo, da contradição, de certa forma. A Cláudia vai nos trazer a ideia do desejo, do eros, do perigo. E o médico, né, que é o Dr. Behrens, não sei como pronunciar o nome dele, vai nos encarnar um pouco essa ciência como uma autoridade ambígua. A gente não sabe muito bem como se portar diante dela. Então vejam que o romance nasce do atrito entre todas essas forças. E além disso, o Thomas Mann ainda fez questão de nos deixar uma simbologia por trás de tudo que acontece aqui, que vai de fato ser uma chave de leitura muito interessante. A gente começa com a ideia do número 7. O número 7 tem essa ideia de totalidade, então nós temos 7 anos no sanatório, 7 mesas no refeitório, 7 capítulos do livro. O 7 vai ser esse número, então, que representa a totalidade justamente por ser essa união entre o 3, que é o número que representa o céu, com o 4, que é o número que representa a terra. E ele é um número atribuído, inclusive, àquilo que é divino, àquilo que é perfeito. A montanha, além daquela questão que nós falamos no início, ela também tem uma ideia arquetípica. Vejam que quando a gente pensa principalmente em arquétipos bíblicos, e o Thomas Mann era protestante, então ele tem um pouco dessa ideia aí de raiz de cristianismo muito forte, como influência da obra dele. Dentro do cristianismo, a gente percebe a montanha como um lugar muito importante. É um lugar de encontro com Deus, é um lugar de aliança, é um lugar de revelação. Então, quando nós olhamos para as histórias que aparecem na Bíblia, a gente tem Moisés com as tábuas da lei no Monte Sinai, tem Elias esperando a revelação divina na montanha também, Abraão no Monte Moriá, quando ele oferece o filho Isaque, Jesus no Calvário, que não deixa de estar no monte também. Jesus sempre sobe a montanha para rezar, mas principalmente
principalmente a montanha que mais nos importa aqui, pensando em arquétipos bíblicos, é a montanha da transfiguração. A história conta que Jesus sobe a montanha com Pedro, Tiago e João, seus discípulos, e lá ele se transfigura, vê 2 profetas. E um dado muito interessante é que Pedro, nesse momento, diz, ao longo da narrativa ali, que ele pede para Jesus para construir 3 tendas para que eles permaneçam na montanha. Porque a montanha era esse ambiente maravilhoso em que, enfim, eles não querem mais sair dali. E quando a gente olha para a montanha mágica do Thomas Mann, a gente percebe, sim, uma relação muito grande com esse arquétipo da transfiguração. Porque o Hans, quando sobe, é como se ele passasse, de certa forma, esses 7 anos no monte da sua transfiguração. Ele passa por um momento de elevação, ele não quer mais descer, porque ele passa 7 anos ali, mas é o tempo total necessário para que depois ele, de fato, desça e encare a crueldade do mundo e concretize a sua missão no mundo. Então, a Montanha da Transfiguração ela é uma chave de leitura muito interessante para a gente aprofundar mais, inclusive, o caminho do Hans como personagem. Então, agora, para a gente já ir caminhando para a reflexão final, para a conclusão do nosso vídeo, nós podemos pensar que ninguém sai igual depois de entrar na montanha, depois de entrar no sanatório, e ninguém sai igual depois de ler a montanha. Ninguém sai o mesmo. Ela é uma experiência de fato transformadora. E vejam que essa leitura ela dá de fato um antes e um depois para nós. Se você passar pela experiência de ler a Montanha Mágica do início ao fim, você vai entender totalmente aquilo que eu tô falando. Porque ela é uma leitura para ser feita sem pressa, sem urgência de terminar, mas que conforme a gente vai nos deixando envolver pelas reflexões, a gente vai tendo uma experiência que se aproxima um pouco da experiência do Hans. O Hans amadurece e reflete sobre o mundo e junto com essa obra nós também amadurecemos e refletimos sobre o mundo. Por ser essa obra que condensa as grandes ideias que moveram não só a Europa do século XX, mas que continuam nos movendo até hoje. E aqui a gente se transforma num viajante do tempo. A gente tem uma janela para encarar a literatura e a Montanha Mágica especialmente como uma guardiã de metamorfoses do mundo. A gente pode pensar nesse livro para resumir tudo dessa forma. Acho que assim a gente tem uma ideia muito boa do que a Montanha Mágica faz conosco. Então, você já viu aí a nossa edição espetacular. Se você se interessar, visita lá o Clube de Literatura Clássica e garante a sua. Não vou deixar de fazer uma propagandinha aqui no final. Se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo, curte, compartilha com quem, enfim, precisa também saber sobre essa reflexão. E uma ótima leitura para você. A gente se vê nos próximos vídeos.